Bom, se você cria os seus filhos baseado em recompensa e punição, você não vai ter um resultado final muito diferente de uma foca de parque aquático. E aí você esperar que eles virem adultos responsáveis e motivados a agir por conta própria é loucura, né? A chance maior é que eles vão acabar virando adultos interesseiros que colocam preço em tudo, inclusive no amor que eles dão para a própria família. Então, o recado de hoje é bem simples, né? E eu queria resumir isso daqui para você já entender o que a gente vai ver por hoje. Primeiro, por que a forma moderna de educar os filhos está produzindo um bando de adolescentes ansiosos e egoístas? Segundo, quais são as 3 motivações possíveis para uma criança? Né? Como é que ela se move no mundo, como é que ela age no mundo? E como cada uma dessas formas, né, cada uma dessas 3 motivações vai moldar o futuro do seu filho. E o que você, como pai, precisa fazer para criar filhos obedientes, respeitosos e generosos, sem precisar de chantagem ou ficar usando coisas como moeda de troca, tipo mesada, tipo presente e tal. E se você é pai e você quer ser respeitado dentro de casa, você vai precisar seguir aqui o nosso canal no YouTube e avaliar o podcast, né, o Pai Old School, que esse áudio, se você está ouvindo no podcast, você pode avaliar com 5 estrelas. Você me ajuda a chegar para mais gente e você pode também compartilhar esse conteúdo com outros pais que provavelmente estão cometendo os mesmos erros que eu vou narrar aqui. É a primeira vez que eu estou fazendo esses conteúdos de forma multiplataforma, né? Então vamos ver como é que vai ser. Se der tudo certo, esse vídeo sai no YouTube. O podcast vai sair, né, só em áudio, né, nos agregadores de podcast que você preferir. Eu gosto de falar mais do Spotify, que é o que eu uso mais, eu acho que é o mais popular, mas estamos em todos. E também como um artigo no Substack, que eu vou voltar a escrever para lá. Então, formas para você consumir não vai faltar. E motivação também não, porque esse tipo de coisa acaba sendo muito importante para você criar melhor seus filhos, né? Então, espalhe a palavra. Se você esperar que big techs, grandes corporações e tal ajudem esse tipo de conteúdo a chegar em você, você está sendo muito inocente. Não é do interesse de ninguém que esse tipo de conteúdo seja espalhado. Então, eu preciso que a gente faça um trabalho de formiguinha aqui para espalhar isso o máximo possível, para a gente orientar cada vez mais os pais, para a gente criar uma geração melhor, né? Várias gerações, né? Não só a próxima dos nossos filhos, mas que eles também perpetuem isso por toda a vida, né? Na família deles e tudo mais. Então, assim, qual que é exatamente o contexto, né? De onde que eu tirei isso daqui? É muito comum que os pais, né? Isso não só na nossa época, mas hoje em dia ainda é assim, muitos pais acreditam que a única forma de educar um filho é uma espécie de um sistema de adestramento, né? Você promete uma recompensa, aí a criança obedece, você vai lá e paga. Você, ou o contrário, né? Você promete uma punição, ó, se você não agir de tal forma, eu vou te punir, eu vou te bater, eu vou te botar de castigo, eu vou te prejudicar de alguma forma. Aí a criança vai e se comporta, e aí você suspende a bronca, suspende o castigo e tal. E assim, não é muito culpa dos pais, né? Eu não tô aqui chegando e apontando o dedo, você é um merda, porque não sei o quê. Não, cara, é que a gente só aprendeu assim, né? Provavelmente a sua educação foi assim, provavelmente a de todo mundo que você conhece é assim. E não é muito culpa sua que você não conheceu outra forma de educar, né? Provavelmente você recebeu isso dos seus pais e a gente vai recebendo coisas e passando para frente. A questão é que, uma vez que a gente começa a estudar certas coisas, a gente entende que aquilo que a gente recebeu talvez não seja o ideal. Era o melhor que nossos pais tinham para dar, e eles provavelmente deram com muito amor, mas não é exatamente a melhor forma. Então, o que a gente faz? A gente estuda, aprende, e a gente transforma aquilo de alguma forma, e na hora de passar para frente, a gente passa de uma forma melhor. É basicamente essa a nossa função como pai. Porque é muito fácil só replicar tudo o que aconteceu com a gente, e depois reclamar, meu filho não está, sei lá, não está obedecendo, ele não está sendo um bom menino, ele está sendo rebelde, ele está sendo vitimista, ele está sendo, né, ele tem vários problemas. Por quê? Porque provavelmente é assim que ele aprendeu e é isso que ele vai replicar. Se ninguém quebrar esse ciclo, a gente não melhora como sociedade, né? Eu lembro que acontecia muito isso, esse sistema de recompensa acontecia muito na minha casa, e geralmente dava muito errado. Por quê? Porque
a maioria das coisas que me interessava, eu não me interessava tanto, ou não me interessava o suficiente para eu me forçar a fazer algo que eu não queria ou que eu não gostaria. Eu lembro de um exemplo quando eu comecei a ouvir metal, né, na adolescência e tal, Iron Maiden, Metallica, aquelas coisas. E eu queria muito ganhar uma guitarra, eu queria tocar guitarra, queria aprender guitarra e tal. E já tinha alguns conhecidos, alguns amigos ganhando guitarras, né? Na minha cidade, cara, todo mundo tocava algum instrumento, né? É uma cidade muito pequena, mas tinha muito essa coisa na música. E eu lembro que a condição para eu ganhar a guitarra era tirar nota, né? Tinha que tirar nota, ir bem no ano, ir bem nas provas, sei lá, para eu conseguir ter aquele prêmio, né? Ter ganhar aquela guitarra. E aí, só que o problema é o seguinte, eu nunca fui muito de me esforçar muito para as coisas, né? Principalmente as coisas que não me interessavam. Eu não tinha o menor interesse em ficar estudando matriz, estudando, sei lá, coisas muito malucas que a gente estuda na escola, né? Ficar decorando que a reprodução das planárias é por bipartição. Estudando que se você multiplicar uma inequação por -1, você inverte o sinal. Cara, eu não tinha, eu não tinha o menor interesse naquela porcaria. Todo mundo falava assim, não, mas você é muito inteligente, você precisa se esforçar. Porque se você se esforçar, cara, você vai se dar muito bem e tal. Mas, sei lá, cara, eu não queria, não gostava, não via sentido naquilo. E colocar o prêmio da guitarra, né, como um prêmio pelo esforço, também não me motivava. No final eu olhava para aquilo e falava, sei lá, nem sei se eu quero tanto assim essa guitarra, entendeu? E aí era meio assim, tinha algumas punições, né? Tirasse nota baixa, tinha punição. Mas tá bom, às vezes a punição também é justa, né? Pô, realmente eu tirei nota baixa. E eu achava justo, tá bom, tô de castigo, fazer o quê, né? E aquilo não me servia de combustível para melhorar, entende? Assim, eu não conseguia entender qual era a relação de uma coisa com a outra. Hoje em dia, o que eu vejo muito, alguns pais, inclusive, fazendo conexões muito absurdas, assim, tipo, você fez alguma coisa errada na escola, por exemplo, discutiu com a professora, respondeu a professora, sei lá, ou não fez um trabalho, ou brigou com um colega, e aí a punição é tipo, você vai ficar, sei lá, uma semana sem videogame. Qual que é a relação? Não faz o menor sentido. A criança não consegue entender qual é o sentido daquilo, qual é a conexão daquilo, e aí aquilo não surte efeito nenhum, né? Eu vi um vídeo há um pouco tempo atrás. Na verdade, tem dois casos, né, que eu queria comentar aqui, além da minha própria experiência. Tem dois casos muito icônicos que eu vi há pouco tempo nas redes sociais, que era de... eram uns pais fazendo uma espécie de um fechamento de mês com o filho, com o lucro líquido dele, em relação às tarefas que ele tinha que fazer. Então, assim, ele tinha lá, sei lá, arrumar a cama de manhã, você ganha 50 centavos. Você porra, lavou o prato que você comeu, ganha R$ 1. Você tomou banho na hora certa, aí ganha lá 30 centavos. E aí aquilo ia se acumulando, e aí no final do mês passava a régua lá, aí tinha um caderninho onde a mãe foi anotando tudo, e o menino... E aí então, nesse vídeo é o menino parado assim, a mãe cheia de cálculo, assim, com um monte de coisa, e falando, esse mês você arrumou a cama, sei lá, 20 vezes, então toma aqui. É isso mesmo? É isso mesmo. Então tá. Aí fazendo tipo um balanço, assim, fechando o mês do menino. E aí no final dando a mesada pra ele, tipo, o que você merece esse mês é isso. Isso me deixou um pouco escandalizado na época, eu já vou comentar. E teve um outro caso também de um pai, que isso foi uma foto, né, que eu vi postando um tweet, alguma coisa assim, falando que pagava R$ 50 para cada livro que o filho lia, né? E aí ele fala assim, meu filho acha que está levando vantagem porque ele está ganhando dinheiro conforme ele lê, mas na verdade sou eu que estou levando vantagem porque eu estou criando amor pela leitura e tal. Uma ideia completamente estapafúrdia, né? Ambos esses casos, ambos foram postados publicamente, então por isso que eu estou citando aqui. E é aquilo que eu falei no início, né? Esse método, essa coisa de ficar dando coisa para a criança fazer coisa, ele acaba tratando a criança como se fosse um animal de circo, né? O resultado é bem óbvio, assim, você vai ter meninos e meninas que vão estar o tempo inteiro muito ansiosos, porque eles vão estar naquela expectativa de ganhar ou não as coisas, frustrados, né? Porque aquilo de eventualmente vai gerar uma frustração, porque ele não tem satisfação nenhuma em fazer aquilo, ele vai fazendo no automático porque ele quer ganhar a recompensa, né? E pior de tudo, é interesseiro, né? Ele só faz coisas porque ele ganha.
Então, a partir do momento que ele não ganha, que ele não vê recompensa, ele vai claramente se desinteressar, é óbvio, né? Então, o que eu queria defender aqui nesse vídeo, nesse episódio, é que essa cultura de punição e recompensa, ela precisa ser abolida dentro de casa. Ah, Rafael, mas é muito radical. Não é radical, é para abolir, tá? Se a gente quer ter filhos que tenham um caráter, que tenham uma motivação própria para se locomover pelo mundo, a gente precisa ensinar para eles algo um pouco mais profundo, um pouco mais interessante, um pouco mais orientado para o bem do que recompensa e castigo, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou passar aqui algumas alternativas a isso, né? E aí que é o ponto, né? Eu acho que talvez você nunca tenha ouvido falar dessas coisas. Isso aqui eu peguei do livro que chama Educar na Realidade. É porque essa autora ela tem dois livros muito parecidos, né? Educar na Realidade e Educar na Curiosidade. Eu acho que esse é o da Realidade, a capinha verde, de uma autora chamada Catherine Lecuyer, que é uma moça que a formação dela, se não me engano, é em direito, mas ela tem um trabalho muito especializado com educação infantil, com desenvolvimento infantil. Sei, inclusive, que ela bebe muito da fonte da Montessori, que eu já vi ela citando a Montessori em entrevistas. Vocês conseguem entrevistas com ela em português, se você digitar aí, tem grandes sites, né, site da Globo, alguma coisa assim, consegue algumas entrevistas com ela e tal, e vocês podem comprar o livro, que é um livro muito bom, né? Lá ela fala dessas 3 motivações, que são basicamente formas de a gente conduzir melhor nossos filhos, né? E aí, o que eu quero defender aqui é que você vá caminhando gradativamente, né? Beleza, a gente faz uma motivação de animal de circo, né? É isso que a gente treina nossos filhos para fazer. Se você está nesse caso, não precisa se desesperar. É uma questão de fazer a subida, né, para o próximo degrau e para conseguir chegar no terceiro, que é o que seria o padrão ouro, né? É o mais importante de você desenvolver com seus filhos. Então, a gente vai começar a dar nome aos bois e começar a entender um pouco melhor do que é que se trata, né? Talvez você vá se surpreender um pouco com algumas coisas que eu vou falar aqui, e algumas pessoas, eu já vi isso na internet, né? Toda vez que alguém mostra algo novo, alguém mostra alguma novidade, ou alguém demonstra na prática, né, que aquilo está acontecendo, como é no caso aqui dessa motivação mais alta, as pessoas ficam meio incrédulas, né? Ah, não, mas veja bem, porque na minha realidade você não sabe qual é a minha realidade, porque eu sofro muito, eu não consigo. Para você é fácil, porque você tem isso, você tem aquilo. Para você, sua vida é mais fácil. A minha vida é um inferno, a minha vida não sei o quê. Então, assim, você tem 2 opções, tá? Eu vou te dar aqui o conteúdo. Você tem 2 opções. Ou você vai para esse buraco do ressentimento e fica aí, né? Mas isso é utópico, porque não dá para fazer, porque é impossível, porque os meus filhos, você não sabe como os meus filhos são, porque não... Tem essa opção, tá? Você pode fazer isso. Estamos numa sociedade relativamente livre para a gente agir mais ou menos como a gente acha. Você pode fazer isso. Ou você pode simplesmente se olhar no espelho e falar assim, como é que eu consigo me ajustar para conseguir chegar nessa terceira motivação, que é a motivação mais alta, né? Então, eu vou começar a dar nome aos bois e vou começar a mostrar aqui algumas coisas na prática, né? A primeira motivação é exatamente essa, né? Da foca de parque aquático, né? Que é a motivação externa. A criança é movida por recompensas e punições. Então ela faz um truquezinho, né? Imagina a foca lá no SeaWorld, lá, você está lá no parque. Aí a foca vem, abana o rabinho, o cuidador vai lá e dá uma comida, né? Aí ela entende, pô, isso aqui é legal. Se eu quiser ganhar comida, eu preciso abanar o rabinho. E aí a criança age exatamente do mesmo jeito. Ela faz algo porque ela vai ganhar algo. Ou ela faz algo porque ela vai deixar de perder algo. No caso de um castigo, né, ela vai perder a liberdade, ou ela vai perder o videogame, ou ela vai perder, enfim, algum brinquedo. Então ela faz ou por medo, né, de perder algo, ou ela faz por uma ganância de querer ganhar algo. Então, quando você tem uma pessoa assim, você tem um desenvolvimento que vai tender para um tipo de ansiedade, uma frustração, porque ela vai ver que no mundo real nem sempre é isso que funciona, né? Não é sempre que você faz algo bom que você ganha algo em troca. Talvez seja estranho para algumas pessoas pensar nisso, né? Mas o mundo ele é assim. Você pode fazer coisas boas para as pessoas e não ganhar nada em troca, né? Às vezes pessoas, né? Sei lá, você
tá passando na rua, você dá um dinheiro pro mendigo, você não ganha nada em troca. É assim, né? E aí isso vai jogar o seu filho para uma tendência muito egoísta, porque ele vai sempre querer olhar para as coisas, né, no sentido de assim, tá, mas o que eu ganho com isso? Porque ele está acostumado a fazer coisa e ganhar coisa. Beleza, o que eu ganho? Filho, você precisa fazer tal coisa. Tá, mas o que eu ganho? Né? Então você vai ter um adulto, né, seu filho se desenvolvendo nesse mecanismo, você vai ter um adulto que só age se houver benefício próprio. Senão, ele não age. É simples assim. A segunda motivação é uma motivação interna, né? A criança ela já encontra algum sentido em contribuir. Né? Nesse caso, a criança ela vai descobrir um certo prazer em ser útil, em ser responsável. Por exemplo, quando ela arruma o quarto dela e ela percebe que ela conseguiu fazer coisas. Né? Ela percebe que o trabalho dela foi bem feito. Ela consegue entender que houve um tipo de utilidade naquilo ali. E aí ela ajuda, quando você pede, ela ajuda porque ela quer aprender, né? Ela quer entender como é que funciona certas coisas. A criança ela tem uma curiosidade natural, então ela quer aprender, quer entender como é que aquilo funciona. Ela quer se desenvolver, ela quer desenvolver certas habilidades, ela tem esse instinto natural, né? E ela quer ser parte da casa. Então, um exemplo muito prático, né, que acontece muito com criança, quando ela abre um sorriso quando ela percebe que os pais ficaram felizes com o que ela fez, né? Ela sente orgulho de si mesma. Ela fica feliz, ela fica satisfeita porque ela percebe que fez algo útil. Ela adicionou utilidade naquela vidinha dela, né? no mundinho dela. Então, geralmente, esse tipo de motivação já é, obviamente, muito melhor, né, do que a anterior. Isso vai, de repente, gerar um jovem, um adulto, um pouco mais disciplinado, mas que ainda tem o foco principal, né, das suas ações em si mesmo. Ela vai querer fazer porque é útil para ela. Ela tem uma satisfação própria fazendo aquilo e ela entende que aquilo desenvolveu alguma habilidade ou desenvolveu alguma coisa para ela. Então, é claro que, como eu disse, é muito melhor do que a primeira, mas ainda não pode ser o ponto final do desenvolvimento, não pode ser o ponto final da motivação de uma criança. E aí a gente passa para o terceiro ponto, que é uma motivação transcendente. E aqui realmente é onde a gente quer chegar, porque é um nível mais alto de motivação para que uma pessoa, não só criança, né, para que uma pessoa consiga agir. Né? Nesse caso aqui, a criança ela não age só por si mesma. Ela não está buscando só uma utilidade, ela não está buscando só uma satisfação de ter feito alguma coisa, mas ela está vendo que ela está conseguindo servir os outros. Né? Por isso que chama transcendente, né? Porque está fora dela. A criança ela age pelo bem dos outros. Né? Ela descobre que existe uma certa alegria em servir os outros, em participar da alegria dos outros também, e aí ela vai ser movida por literalmente três coisas. Né? Existem três coisas que são o motor dessa motivação. Uma é a verdade, qual é a verdade das coisas. A segunda é a bondade, se aquilo é bom ou não. E a beleza, né? Se aquele ato é um ato belo. Né? Então, você tem um exemplo prático de, por exemplo, você arruma sua cama, não porque você vai ganhar 50 centavos no final do mês, mas porque você entende que a verdade sobre aquela cama é que ela precisa estar organizada. Você entende que aquilo é bom, não só para você, mas porque a mãe, né? A mãe e o pai ensinaram que aquilo é bom, que aquilo é para estar desse jeito, ou porque aquilo deixa o quarto mais bonito, mais agradável, mais aconchegante. Então, na verdade, a criança ela precisa entender que o fato dela aprender que 2 mais 2 são 4 não pode ser porque ela vai ter medo de perder alguma coisa ou porque ela vai ganhar alguma coisa. 2 e 2 são 4 porque é uma verdade, não porque ela vai ganhar, ou porque ela vai ter prazer, ou porque ela vai se sentir importante. Né? Quando uma criança observa, né, e isso primeiro precisa estar muito claro para a gente, para nossas ações, para a gente agir dessa forma, e depois a gente ensina isso para a criança. Então, na verdade, o que eu estou fazendo aqui não é só falar sobre motivações infantis, mas tentando calibrar
a sua motivação para que você haja assim, para que naturalmente o seu filho queira te imitar, né? Quando a criança observa a bondade e a beleza no pai ou na mãe, ela vai entender que aquilo é uma forma verdadeira de tratar os outros e ela vai acabar te imitando. Então, o que acontece é um negócio meio mágico, assim. Por quê? Porque o seu filho vai ser querido pelas pessoas. Esse é o tipo de criança que todo mundo quer ter por perto. Por que existe uma certa raiva, uma certa ojeriza a crianças, né, muitas vezes? Porque uma criança mal educada, ela é uma fonte de tormento sem fim para todo mundo no ambiente. Então, quando chega uma criança mal educada, ou uma criança ruim de lidar, todo mundo fica, já vem fulano aí, puta merda. Aí o que vai acontecer? Todo mundo vai dar um sorrisinho falso pro seu filho, todo mundo vai fingir que gosta dele, e o que ele vai entender, né, o que ele vai ter contato no desenvolvimento dele vai ser com pessoas falsas e mentirosas em volta dele. E ele mesmo não tem nenhum tipo de respeito, né, daquelas pessoas. Então, quando você cria uma criança, você cria uma criança voltada para o bem, para o belo e para a verdade, o que acontece é que todo mundo quer estar perto do seu filho. Todo mundo gosta da companhia do seu filho. Todo mundo sente prazer, sente satisfação em estar perto do seu filho. E aí, sabe o que vai acontecer? Todo mundo vai tratar o seu filho com respeito. Todo mundo vai ser generoso com o seu filho. Todo mundo é muita coisa, né? Muita gente. Mas, assim, no geral, as pessoas vão gostar de estar perto dele, vão respeitá-lo, vão ser generosos com ele. Ele vai aprender que o mundo não é perigoso, que o mundo não é um lugar cheio de risinhos falsos, cheios de problema, porque ele vai ter um contato próximo com pessoas que gostam dele. Então, quando você consegue desenvolver isso no seu filho e mais pessoas gostam dele, na cabeça da criança, ela entende que o mundo é um lugar melhor, né? E, de uma certa forma, o seu filho vai ser mais amado também, né? E a vida dele, aquele mundinho dele vai ter mais sentido, porque ele sente que existe uma proximidade humana ali acontecendo, né? Então, esse é a grande sacada, é a grande coisa, né? Você fazendo esse tipo de desenvolvimento do seu filho, nessa motivação transcendente, o que você está fazendo é melhorando o mundo, porque as pessoas vão gostar mais do seu filho e vão sentir mais prazer e mais satisfação de estar perto dele. Você melhora a autoestima do seu filho, porque ele vai ter contato com pessoas que gostam de estar perto dele. E você cria um adulto que está orientado para a verdade, para o bem e para a beleza, né? Então, basicamente, fazendo um breve resumo aqui, 3 formas de motivar uma criança: pela recompensa, pelo desejo interno ou por ideais mais altos. A primeira gera adultos interesseiros, a segunda gera adultos competentes, mas autocentrados, a terceira gera homens e mulheres que encontram sentido em servir, em amar os outros e viver pelo bem dos outros. E aí, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, se você quer se aprofundar nisso, eu estou trazendo aqui coisas gratuitas, né? Tem no YouTube, tem no podcast, eu vou trazer textos agora. Mas se você quer entender como forjar esse tipo de filho, esse tipo de ser humano, e como você se transforma num líder natural para ele, você vai clicar no link aqui embaixo e vai comprar o Chamado Paterno, que é o meu treinamento focado em chefes de família, para que você consiga estruturar. É claro que eu não vou te ensinar a educar o seu filho, né? Quem é você para achar que vai me ensinar a educar o meu filho e tal? Não, eu vou te mostrar um formato, uma forma de encarar a paternidade e o seu casamento, que você vai ter uma motivação para ser um líder dessa família, e aí você vai ser mais respeitado, você vai ser mais admirado e você vai ser seguido porque você vai merecer isso, né? Então, o link está aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.